felizes aqui nessa noite. Amém? Santo é o nome do Senhor. Nós estamos num período propício, para as férias, sentindo falta aqui de muitos irmãos. Mas o que nos alegra é saber que a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. E Ele se faz presente aqui nessa noite. Você crê nisso? Se você crer de verdade, dê um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo de número 17. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, nós queremos Te agradecer por mais uma noite na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão que aqui está nessa noite. Por aqueles, ó Pai, que estão viajando, por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todos os milagres, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. E queremos Te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor continue nos guiando, nos direcionando. Abra, Pai, o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra e que possamos sair daqui, Pai, reavivados, com uma chama queimando no nosso coração, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar nesse texto que é um texto que traz um grande ensinamento para cada um de nós. E nós vamos falar sobre a provisão de Deus em tempos de crise. Porque nós sabemos que os dias são difíceis. Parece que cada vez mais nós estamos caminhando em direção a situações de dificuldade que tem assolado o nosso país, assolado a nação. E muitas vezes nós nos pegamos questionando o porquê de estarmos enfrentando isso, se nós servimos ao Senhor. Então nós vamos ler aqui, inicialmente, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 17 de 1 Reis, diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi ao riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. A Bíblia não nos revela sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias, mas nós sabemos que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade. E o nome Elias quer dizer Jeová é Deus. E Elias, ele profetizou em um tempo muito difícil da história do povo de Israel, de um ponto de vista religioso. Porque no tempo de Elias, a nação de Israel, ela não estava unificada. As 12 tribos, elas estavam divididas em 2 grandes reinos. O reino norte, que é o reino chamado na Bíblia, referenciado como reino de Israel, e o reino sul, que era indicado ali na Bíblia como Judá. Mas uma grande pergunta que nós temos que nos fazer aqui: quem é
esse Acabe a quem Elias profetizava e anunciava essa mensagem. Se nós olharmos um pouco atrás, aqui no capítulo de número 16, do versículo 29 diante, diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis antes dele. A palavra aqui nos revela que Acabe sucedeu ao seu pai no trono do reino norte, se tornando o 7º entre os reis de Israel. Acabe aqui, ele é descrito como um rei muito forte e influente de uma forma política, mas ele era fraco e reprovado espiritualmente. Como acabamos de ler, a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os outros reis de Israel. O rei Acabe, ele se casou com Jezabel com uma finalidade política. E nessa ocasião foi feita uma aliança com o pai dessa princesa, aqui chamado como Etbaal. E essa aliança, ela trouxe vantagens comerciais para Israel. Trouxe alguns privilégios, mas também trouxe uma consequência muito grande, um problema muito grave, porque juntamente com essas vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs daquela princesa, aquela princesa dos Sidônios. E Jezabel, então, ela traz para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E nesse contexto turbulento de idolatria, de paganismo, Elias, ele foi chamado para ser o porta-voz de Deus, para anunciar a palavra de Deus e trazer à memória ao povo de Israel que somente o Senhor é o nosso Deus, somente Ele é o nosso provedor. Então ele recebe uma responsabilidade muito grande ao anunciar a verdade e a trazer à memória ao povo de que o Senhor é Jeová, de que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é sobre a coragem desse profeta. Porque como nós lemos aqui, ele profetizou em um tempo muito difícil, em um tempo que a perseguição era muito grande, em um tempo que o rei que estava governando era um rei que era o pior de todos os reis. Então esse profeta, ele é um homem de coragem, é um homem que tem ousadia de falar em nome do Senhor. E ele chega até Acabe e ele fala: olha, haverá uma grande seca, haverá um momento de estiagem muito grande. Olha o que ele diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E aqui nós devemos lembrar e entender que para aqueles que acreditavam, para aqueles adoradores de Baal, eles acreditavam que Baal era o Deus da vida e da fertilidade. Então esse momento de seca, esse momento de estiagem era um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar sobre as coisas naturais, as condições do tempo, as condições climáticas.
E esses adoradores de Baal, eles acreditavam que o seu Deus, ele tinha autoridade sobre a chuva e sobre a fertilidade. Então a falta de chuva, consequentemente, significava ausência de Baal, ausência de Deus, do Deus que eles serviam. E Elias, com toda ousadia, ele fala: olha, não haverá chuva, exceto no tempo que eu falar, através da palavra de Deus. Então Elias, ele está refutando aquela crença daqueles adoradores. Elias está afirmando: olha, é Yahvé, é Jeová Jireh que determina o tempo das estações. É Ele que determina quando vai chover, quando não vai chover. E mais, ele diz, em outras versões, o texto vai anunciar assim a palavra dele: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face eu estou, não haverá chuva. O que Elias está fazendo? Ele está falando: olha, além disso, meu Deus, ele não morre de tempo em tempo como o Deus de vocês quando não há chuva. O meu Deus é aquele que vive eternamente. Meu Deus não está morto, e perante Ele, cuja face estou, eu estou declarando para vocês que não haverá chuva. Mas mesmo sem chuva, mesmo em tempos de sequidão, mesmo em tempos que existe essa escassez de recurso, o meu Deus, Ele continua vivo, Ele continua governando sobre todas as coisas. Então, quando Elias, ele profetiza isso, a palavra, conforme nós interpretamos o texto, vamos entender que durante mais de 3 anos não houve chuva, houve aquele momento de estiagem. E aqui nós precisamos observar a particularidade dessa medida punitiva que foi professada, porque o povo de Israel, ele havia se afastado de Deus para seguir esses populares, esses adoradores de Baal, os deuses do culto à fertilidade, à vida como eles criam. Mas os israelitas, eles precisavam se lembrar que Jeová Jireh, que Deus é quem controla todas as coisas, que é Ele quem governa sobre a nossa vida, que é Ele que governa sobre a existência, que é Ele que dá vida àquilo que não tem vida, que é Ele que controla as estações do tempo, e isso inclui também a fertilidade e a vida, porque Deus, Ele governa sobre todas as coisas, porque Deus, Ele controla todas as coisas. E essa passagem ensina que o Senhor, e não Baal ou qualquer outro Deus, é quem governa sobre tudo. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele que determina o tempo que chove e o tempo que não chove, é Ele que cuida das estações e de tudo o que no mundo há. A palavra diz que o mundo era sem forma e vazio, mas o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia, e Ele é especialista de trazer à existência aquilo que não existe. Ele é especialista de fazer transbordar aquilo que é pouco. Eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus de estoque, Ele é um Deus da provisão. Eu não sei o que você precisa, eu não sei quais são as suas dificuldades, as suas limitações, mas eu estou aqui para te lembrar que o nosso Deus é um Deus provedor, que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de fidelidade. Mas existe algo muito importante que nós devemos entender acerca da provisão de Deus, porque da mesma forma que o Senhor, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que direciona o nosso caminho, Ele é o Deus que aponta o destino, e nós precisamos ser guiados pelo Senhor, apesar das dificuldades, porque naturalmente nós olhamos com aquele olhar humano, pelas coisas naturais, mas o Senhor não vê como o homem vê, Ele age de uma forma diferente. Então nós vamos observar aqui que Deus ordena a Elias para que ele se escondesse junto ao ribeiro de Querite.
E nós vamos entender aqui e observar a importância de nós obedecermos à direção divina, a direção que o Senhor aponta para as nossas vidas. E diz o texto: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Preste atenção no verso 4: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O ribeiro de Querite é um dos diversos que desaguam no Jordão. Embora a sua identificação seja desconhecida de uma forma exata, a tradição local diz que ele está localizado em Aldkelt. Mas o fato que realmente importa é que Elias, ele estava no esconderijo adequado para fugir da ira de Acabe e de Jezabel e receber a provisão da parte de Deus. Mas é interessante nós observarmos que Elias, ele é direcionado para uma região inóspita. O que isso significa? Significa que naquele lugar não havia alimentos naturais, não havia fontes de alimentos naturais. Era um lugar de difícil acesso, era um lugar que não era o ideal para que uma pessoa estabelecesse a sua residência, a sua moradia. Mas Deus, no entanto, é capaz de sustentá-lo, porque o Senhor não controla apenas a chuva, não controla apenas as estações do tempo, mas também toda a ordem natural. E isso incluía os corvos. E quando nós lemos aqui no capítulo 17, a partir do versículo 4 diz, você beberá do ribeiro, e dei ordem aos corvos para que te alimentem. E alimentam ele de dia e à tarde, e ele tem provisão em tudo o que ele precisa. E às vezes nós nos questionamos: Senhor, mas eu decidi te seguir, eu estou renunciando às minhas próprias vontades para andar em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas as coisas estão difíceis. Eu estou em um lugar que está com escassez de recursos. Eu estou em um lugar muito difícil de estar. Mas sabe qual que é a diferença de escolher andar com Deus? É ter a certeza de que, independentemente da situação, Ele irá te sustentar. Independentemente do lugar que você esteja, não faltará provisão para você. Mesmo em tempos de seca, existe provisão para os que estão no Senhor. Guarde isso no seu coração. Medite nisso. O Senhor, Ele ordenou que Elias fosse até Acabe para anunciar que não haveria chuva, que haveria esse momento de seca. Mas foi o Senhor também que falou para Elias: olha, você vai se esconder na região junto ao ribeiro de Querite. Mas ele fala algo muito interessante para Elias. Ele diz: você beberá do riacho. O que o Senhor está dizendo é que mesmo no tempo de sequidão, existe um ribeiro reservado para aqueles que estão onde o Senhor mandou. Existe um ribeiro que está reservado para aqueles que obedecem à sua voz. Existe provisão para aqueles que confiam no Senhor. Nós sabemos que sem chuva vem o tempo de seca. Nós estamos iniciando justamente esse tempo na nossa estação do ano. Nós começamos a perceber que as folhas vão murchando, a grama já não fica mais tão verde assim se você não regar ela continuamente. As plantas começam a sentir a falta da chuva e, consequentemente, vai vir o tempo de estiagem.
Agora você imagina comigo, mais de 3 anos sem chuva. E aí você pode pensar, é claro que vai existir a sequidão, porque sem chuva vai vir o tempo de seca, mas a palavra está garantindo para Elias que aonde ele vai, haverá água para ele beber. E aqui o Senhor está falando assim: olha, Elias, não se preocupe com a água. A água você vai apenas abaixar e pegá-la. É um recurso natural que está disponível para você. Porque o Senhor diz, lá você beberá do riacho. Só que a palavra vai nos trazer um entendimento de que apenas a água não é suficiente para que Elias seja mantido. Nós sabemos que o corpo humano também precisa do alimento para renovar a energia, para recompor tudo o que precisa. A água vai hidratar, mas o alimento ele vai nutrir. E nós sabemos que a água não vai ser suficiente. E da onde vai vir o pão? Da onde virá a carne para que Elias seja sustentado? A palavra diz que virá dos corvos. Pão e carne de manhã e de tarde. E aqui é interessante porque quando nós olhamos lá em Êxodo, o povo de Israel já havia experimentado o maná que caía dos céus. Só que aqui Elias está recebendo uma porção dobrada, porque lá pela manhã eles recebiam pão, e ao anoitecer, ao entardecer, eles recebiam carne. Aqui Elias ele recebe pão e carne de manhã e de tarde. E ele tem água em abundância para beber, ele tem um alimento para ele se sustentar. E aqui nós percebemos que Elias, ele é levado para uma escola do equilíbrio. É como se o Senhor estivesse falando para ele: olha, Elias, você vai ter recursos naturais. A água você apenas olha para baixo, se abaixa, pega e bebe. Mas existe algo, Elias, que não é um recurso natural. Existem coisas, Elias, que você precisa olhar para os céus, porque somente o sobrenatural pode derramar sobre a sua vida. Então, Elias, quando você quiser beber da água, você olha para baixo. Mas quando você quiser pão e carne, você olha para cima, porque dos céus virá o sobrenatural. Então Jesus está conectando o natural com o sobrenatural, para aquele homem entender que existem coisas, recursos que nós vamos encontrar aqui de uma forma natural. Mas tem coisas na nossa vida que só vão ser preenchidas pelo sobrenatural de Deus. Nós cantamos aqui uma canção que diz: no mundo busquei, mas não encontrei. Porque existe algo que só está no Senhor. Talvez você pode ter recursos. Não, meu problema não é recursos. Eu tenho recursos naturais, tá? Mas existe um abismo entre você e o Senhor que somente Ele pode preencher. Dinheiro não pode comprar, amizade não pode comprar, palavras não podem preencher, mas o Senhor pode preencher na sua vida. Então nós temos que entender que a nossa vida, sim, existem recursos naturais, mas tem recursos que só o Senhor pode prover na nossa vida. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Talvez os seus recursos naturais estão escassos, mas eu sei que o Senhor está provendo, porque até aqui você tem sido sustentado pelo Senhor, até aqui você tem sido guardado pelo Senhor. Mas talvez você está precisando de algo sobrenatural. Aonde que eu vou encontrar esse sobrenatural de Deus? Aonde que eu vou encontrar esse sobrenatural, essa provisão que só vem do alto? O Senhor está dizendo para Elias: Elias, quer ficar vivo? Quer ser sustentado? Quer ter água para beber, pão para comer, carne para comer? Esteja no lugar que eu ordenei que você estivesse. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, porque neste lugar existe provisão. Neste lugar existe tudo aquilo que nós precisamos. Aí talvez você pode se questionar: mas o Senhor está me mandando para um lugar muito difícil. Vá,
Se o Senhor ordenou na sua vida, vá, porque lá haverá provisão para você. Lá você encontrará os recursos naturais que você precisa, mas também haverá o recurso sobrenatural. O Senhor vai derramar na sua vida. E é tão interessante que, se Deus falasse para Elias: olha, vá para o ribeiro que eu estou ordenando aos corvos, Ele estaria falando no presente. Eu estou ordenando a eles. Indicaria uma ordem no presente. Ou se ele falasse: vai porque eu ordenarei, Deus estaria dizendo assim: olha, Elias, depois que você for, eu vou ordenar aos corvos. Mas não é isso que o texto está dizendo. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 4, na parte B diz assim: eu dei ordens. Está no passado. Perceba que a ordenança do Senhor não está no presente nem no futuro. Deus, antes de falar com Elias, Ele já havia falado com os corvos. O Senhor não está dizendo assim: Elias, vá que eu estou preparando. Elias, vá que eu vou preparar. Não, o Senhor diz: Elias, vá porque eu já preparei. Eu já separei para você. É o mesmo que o Senhor diz a Abraão. Quando ele está lá na sua casa, na sua parentela, ele diz: olha, sai da tua casa e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Já estava preparado, já estava separado, mas ele precisava caminhar na direção da promessa do Senhor. E a pergunta é: aonde os corvos iriam sustentar Elias? Qual era o endereço que os corvos entregaria o pão e a carne? Junto ao ribeiro de Querite, aonde haverá provisão para você, aonde o Senhor determinou que você estivesse. Então, se você estiver sendo guiado e direcionado pelo Senhor, haverá provisão para você. No endereço de Deus para a sua vida, há provisão. Esteja no lugar onde Deus te estabeleceu. Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te orientou. Muitas vezes nós somos apegados às circunstâncias e às situações. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Teve um momento na minha vida que foi muito difícil. Uma ruptura de um emprego que eu estava. E eu já tinha um tempo lá, renovaram o meu contrato, e eu gostava de estar lá, eu gostava de executar aquele trabalho. E aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar num escritório, mas lá eu não tinha fixo nem absolutamente nada. Eu tinha que trabalhar, e conforme entrasse eu ganharia a minha porcentagem. E eu falava: Senhor, mas durante todos esses anos eu estive aqui, o Senhor tem me sustentado, eu vou sair para algo que é tão incerto assim? E o Senhor começou a incomodar no meu coração, e inicialmente eu com medo, eu organizei porque não havia incompatibilidade, e eu fiquei meio período para ter o fixo, e outro meio período eu fui para o escritório. Mas o Senhor falou assim: não, filho, não é isso, você precisa confiar em mim. E eu falei: tá bom, pai, eu confio em ti. E eu fui, com muito medo, com muito temor no coração. E sabe o que aconteceu? No primeiro mês, que de fato eu me entreguei ao Senhor, eu recebi o que eu ganhava em um ano naquele outro trabalho. Em um mês eu recebi basicamente o que correspondia a um ano de trabalho no outro. O que é isso? É a provisão de Deus. E a partir do momento que eu comecei a entender que se eu estiver no endereço de Deus, mesmo que os meus olhos naturais não enxerguem, o Senhor, Ele vai prover na minha vida, Ele vai prover na minha casa. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter o entendimento de estar aonde o Senhor nos chamou para estar. Ou se nós buscarmos, de fato, a presença de Deus em primeiro lugar, nós seremos sustentados em qualquer situação. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas é questão de confiança, é questão de nós dependermos do Senhor. E Deus está aqui te dizendo nessa noite: ei filha, ei filho, enquanto você estiver aqui nessa terra, você quer que eu te sustente? Você quer que eu te guarde? Então esteja no lugar que eu ordenei que você estivesse. Esteja aonde eu determinei que você esteja. E às vezes a gente quer se prender às coisas que já deram certo na nossa vida. Essa é a nossa dificuldade com romper com o passado. Mas vamos analisar de uma forma bíblica. Eu pergunto para vocês: a arca de Noé, ela foi algo bom na vida dele e da família? Foi bom? Ela serviu? Foi bênção? Mas e quando acabou o dilúvio? Ele precisou deixar para trás tudo aquilo que ele construiu ao longo daqueles anos para viver um novo sobrenatural na vida dele. Então existem coisas que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos impulsionar, mas existe um momento que nós precisamos romper com o passado para viver o novo de Deus. Se Noé ele tivesse se apegado à arca, ele ficaria dentro dela, porque ela se estagnou ali, ela ficou encalhada, atracada, mas ele poderia ficar lá dentro, ele poderia estabelecer ali sua residência, ele ia lá fora, depois voltava, mas não, ele deixou aquilo para trás, para viver o sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para os discípulos, a palavra de Deus diz que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Aí o Senhor chega para eles e fala assim: não, joga a rede para o outro lado. E a palavra diz então que eles jogaram e eles pegaram tantos peixes que precisaram de ajuda para conseguir tirar aquela quantidade de peixe. E aí você pode pensar: nossa, agora a minha empresa bombou, agora eu tive um grande faturamento, eu tive uma grande colheita, nossa, eu preciso me organizar. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Depois que eles saíram dali, sabe o que eles fizeram? A palavra diz: e deixaram o barco e as redes na praia e seguiram o mestre. Eles não se preocuparam: não, vou arrumar pelo menos um sócio aqui para cuidar, porque agora a pesca ficou boa. Não, eles deixaram tudo para trás para seguir o Senhor. Então quando nós estamos andando na direção daquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos viver o sobrenatural. Mas a palavra diz que esse recurso natural, ele acabou. Algum tempo depois o riacho secou-se. Por quê? Pela falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta e Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha só que interessante. O Senhor outra vez diz: eu ordenei
ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas a pergunta é: essa viúva tinha recursos? Essa viúva tinha recursos? Ela estava esperando a morte com seu filho. Mas a palavra de Deus diz que a farinha não secou e o azeite não faltou. O Watchman Nee diz que, dada a nossa tendência de olhar para o balde, de esquecer a fonte, Deus com frequência muda o seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter os nossos olhos fixos na fonte. Quando nós olhamos aqui para essa viúva, nós percebemos que o recurso que ela tinha era escasso. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e alguns gravetos para acender o fogo. Mas os recursos de Elias, eles eram abundantes. E você pode perguntar: mas como assim? Ele não tinha nem o que comer? Como que o recurso dele era abundante? Era abundante porque sobre ele havia uma promessa de que o Senhor o sustentaria, de que o Senhor o guardaria, assim como guardaria a vida daquela anfitriã e do seu filho. E ele transmitiu à viúva essa promessa, de que nem a vasilha da farinha se acabaria, nem o frasco ficaria vazio, até que viesse o fim da fome, até que passasse esse momento de estiagem. Agora, em nossa sociedade moderna, com os cartões de crédito, com as facilidades e toda a conveniência que nós temos para adquirir os alimentos e comprar aquilo que nós desejamos e necessitamos, nós precisamos lembrar como que cada refeição que nós fazemos é um milagre nas mãos de Deus, que o Senhor está derramando sobre a nossa vida. O pedido, o pão nosso, dai-nos a cada dia, dai-nos hoje, não é apenas uma frase em uma oração, mas muitas vezes nós recitamos isso sem reflexão, sem realmente pensarmos sobre aquilo que nós estamos falando. Mas trata de uma expressão de uma grande verdade, de que o Senhor, Ele cuida de nós e Ele pode usar muitas mãos para nos abençoar. Aqui nós observamos que a seca, ela foi severa, mas Deus, Ele foi fiel para prover na vida daquela família, para prover na vida daquele profeta. Deus, Ele é fiel em todas as circunstâncias. Só que nós precisamos confiar em Deus, de que Ele está nos guardando, apesar dos momentos de dificuldade. Sabe, a palavra diz que aquela mulher, ela estava colhendo o quê? O que ela estava colhendo? Ela estava colhendo gravetos. Aquela mulher não estava colhendo farinha, não estava colhendo trigo, ela não estava tirando ali, extraindo o azeite, não. Ela estava colhendo algo que era seco, apenas para acender o fogo e cozinhar o último recurso que ela tinha para comer e entregar a sua vida. Mas o Senhor, Ele já havia dado uma ordem, e ela entregou tudo que ela tinha na mão daquele profeta, e aquela farinha não acabou, e aquele azeite não cessou. E muitas vezes nós temos dificuldade em abençoar. Muitas vezes nós temos dificuldade porque nós falamos assim: mas Senhor, eu não tenho nem mesmo para mim. Como que eu vou ajudar ao próximo? Como que eu vou entregar algo se eu não tenho para mim? Mas olha o que o profeta diz: tá bom, você vai lá e faz isso, mas primeiro, faça um bolo e traga para mim. Depois, você vai e faz para você e para o seu filho, porque eu estou profetizando que essa farinha e esse azeite não vai acabar. E ela obedeceu, ela acreditou, ela confiou naquela promessa que foi liberada. E às vezes a gente fala assim: não, quando o negócio acontecer, quando entrar aquele recurso, quando o Senhor prover daquela forma, aí eu vou abençoar, aí eu vou fazer. Não, não é isso. A palavra de Deus para mim e para você é obediência.
nós precisamos estar alinhados com a voz de Deus, alinhados com o direcionamento de Deus para a nossa vida. Quando o Senhor ordenar algo para você, não tenha medo. É o que o profeta disse para ela: não tenha medo. Confie no Senhor, por mais difícil que seja. Eu quero destacar a importância de nós ouvirmos e obedecer a voz de Deus. Porque a obediência à voz de Deus, ela libera um destino profético nas nossas vidas. Deus, Ele te chamou para te dar um destino. A palavra de Deus nos diz que todos os nossos dias, eles foram escritos no seu livro, antes que qualquer um deles existissem. Ou seja, Deus, Ele tem plano para nós. Ele tem palavras ao nosso respeito, Ele tem promessa ao nosso respeito, mas nós precisamos nos mover em direção a essas promessas. Nós precisamos nos mover na direção daquilo que o Senhor tem para nós, senão nós vamos ficar apenas reclamando, murmurando daquilo que ainda não aconteceu na nossa vida, do que ainda não se estabeleceu na nossa vida. No livro de Êxodo, relata que Moisés, ele sobe no monte, e ele recebe toda a instrução de Deus, de como deveria ser confeccionado e elaborado aqueles utensílios, a tenda da congregação, tudo, absolutamente tudo. E ele vai e repassa isso. O Senhor diz que o Espírito vem e capacita a eles para que eles possam elaborar tudo aquilo conforme a palavra do Senhor. Mas a palavra diz lá no final, que quando acabou a obra, que foi feita exatamente na forma que foi determinada pelo Senhor, sabe o que aconteceu? A palavra diz: e a glória de Deus encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés e nem ninguém podia ficar de pé diante da glória do Senhor. Sabe por que a glória de Deus desceu? Porque tudo foi construído e edificado exatamente nas medidas de Deus. Se você ler aquele relato, você vai ver que é tudo muito específico. Tantos côvados de púrpura, esse aqui não, esse aqui é carmesim, esse aqui é assim. Tantos côvados para cá, tantos côvados para lá. Aqui você vai fazer dessa forma, aqui de outra forma. Isso vai ficar aqui nessa posição. Aqui os serafins vão cobrir a arca, vai ser assim. E eles fizeram exatamente como o Senhor mandou. E por causa dessa obediência, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Sabe por que a arca de Noé ela não afundou? Porque por causa de uma palavra que aquele homem recebeu, ele edificou aquela arca de acordo com a ordem do Senhor. Mas tem um detalhe. Vocês já pararam para perceber que a arca não tinha leme? Quem dirigiu a arca? Quando veio o dilúvio, quem foi que dirigiu? Os céus dirigiram. O Senhor dirigiu. Noé construiu, mas ele não dirigiu. Ele não navegou ali naquela embarcação como capitão, porque o capitão era o Senhor Jesus, era o Senhor nosso Deus. Então você pode fazer qualquer coisa, mas assim como Paulo nos instruiu, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Deixe o Senhor ser o centro da sua vida, deixe Ele governar a sua vida, deixe Ele governar a sua história. Não importa o quão bom você seja em algo, na condução da sua empresa, no seu trabalho, na faculdade, nos seus estudos, não importa o quão capaz você seja, deixe o Senhor governar a sua vida, deixe Ele apontar o destino, deixe Ele ditar as regras, deixe Ele apontar o caminho. A palavra de Deus diz que o Espírito Consolador, Ele ficou, e Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos move. Então, se você for guiado pelo Senhor, se você trabalhar nas medidas de Deus, a nuvem virá sobre a sua vida, a glória de Deus descerá sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você precisa. E quando nós olhamos para o povo de Israel, eles eram guiados e direcionados pela voz de Deus, pela glória dele, pelo Espírito.
Às vezes nós mudamos de igreja. Não, essa igreja aqui não está boa, eu vou mudar. Mudamos porque não, esse líder não está bom. Mudamos de trabalho porque o trabalho não está bom. Mudamos de casa porque a casa não está boa. Mas sabe algo que a palavra nos ensina? O povo não seguia Moisés, eles seguiam a nuvem. Se nós olharmos, vamos olhar lá em Números, abra comigo aí, Números, capítulo de número 9. Números, capítulo 9. Vamos ler aqui do versículo 15 ao 23. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava parada sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês, ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O que a palavra aqui está dizendo? Segundo a ordem do Senhor, partiam. Segundo a ordem do Senhor, não partiam. O povo não seguia Moisés, eles seguiam a nuvem. Se a nuvem ficasse 1 dia, eles ficavam acampados. Se fosse 1 mês, eles ficavam acampados. Se fosse 1 ano, eles ficavam acampados. Mas conforme a nuvem se movia, que representava ali a glória de Deus que havia descido sobre aquele tabernáculo, eles eram direcionados. Então seja direcionado pela glória de Deus, seja direcionado pelo Senhor na sua vida. E aonde quer que eles estavam, havia provisão para eles. Simplesmente, se a nuvem se movesse, eles se moviam. Agora vocês imaginam toda aquela estrutura do tabernáculo, tudo aquilo que eles haviam construído. A palavra diz que havia às vezes que ia apenas até o entardecer e eles tinham que partir, e eles não se preocupavam com isso, com o trabalho de mover. Ficamos aqui 2 dias, nós vamos mover de novo? Sim, porque o Senhor está determinando, o Senhor está se movendo, e nós vamos mover em direção àquilo que o Senhor está nos levando. Eles precisavam partir para chegar à terra prometida, a grande Canaã. E da mesma forma, para nós acessarmos a Jerusalém celestial, nós precisamos nos mover conforme a direção do nosso Senhor. E muitas vezes vai exigir de nós renúncia de coisas que não queremos deixar para trás. Mas o Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É renúncia. Nós precisamos ter esse entendimento. E a vida daquele povo era olhando para cima. A nuvem está aqui. Conforme a nuvem se movia, opa, chegou a hora de mover de novo, vamos nos mover. E é tão interessante que aquele povo estava no deserto, eles não preocupavam com as roupas, eles não preocupavam com o sapato,
Eu estou com fome, o pão caía do céu. Eu estou com sede, a palavra diz que a água brotava da rocha. Eles tinham maná e provisão. Por quê? Porque eles estavam no endereço de Deus. Eles estavam aonde o Senhor determinava. Quando você é guiado pelo Espírito do Senhor, você não questiona quando tem que se mover ou quando tem que ficar parado. O povo não se prendiam em nada do que eles estavam fazendo. E segundo o dito do Senhor, eles partiam. Segundo o dito do Senhor, eles não partiam. E mais, a palavra diz que eles estavam prontos para obedecer, quer de dia, quer de noite. A todo tempo eles estavam prontos. Eles estavam atentos para se mover. Então o que nós precisamos mudar é a forma como nós enxergamos as coisas. Nós precisamos aprender a deixar o Senhor nos conduzir, a nos guiar. O Senhor, Ele quer nos levar para o deserto para nos ensinar. Se você analisar para Elias, mas o Senhor está levando Elias para uma caverna, para um lugar que não tem recursos, mas ali é uma escola para ele, ali é um lugar de aprendizado. E aí você pode pensar assim, tudo bem, o Senhor disse que o recurso acabou, Elias vai ter que se mover de novo. Agora ele vai ser movido para um lugar melhor. Não, ele leva para uma viúva pobre. E naquela época, quando se falava em viúva, você já pensava em escassez de recursos. Tanto que aquela mulher estava pronta para entregar a sua vida, para desistir de tudo. Mas ela, assim como o profeta, foi sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Elias, ele ficou no endereço de Deus e ele recebeu a provisão que ele necessitava, tanto no recurso natural quanto no sobrenatural de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo, porque mesmo sem entender, nós devemos obedecer à voz de Deus. E não se preocupe, o que o nosso entendimento não alcançar, a nossa obediência ela vai conquistar. Obedeça mesmo sem entender. Quando Noé recebe uma palavra, o Senhor aparece para ele. E ele trabalha cerca de 100 anos por causa de uma palavra. Muitas vezes nós vimos aos cultos, todos os domingos, o Senhor fala conosco e nós não obedecemos. Mas por causa de uma palavra, aquele homem trabalhou assiduamente, todos os dias, para obedecer à voz do Senhor. E ele fazia isso enquanto todos aqueles que estavam ao seu redor zombavam dele. Você está ficando louco. Eu imagino ele ali construindo e as pessoas passando. Esse é doido. Esse aí tinha que ir para o hospício. E ele lá trabalhando, acreditando por causa de uma palavra. A obediência, ela libera um destino profético na sua vida. Agora imagine você, todos aqueles que ficaram zombando de Noé. Quando veio aquela chuva, quando veio o dilúvio, meu Deus, e agora? Agora cadê Noé? Noé já foi. Ele já entrou juntamente com todos os animais. Eles já estão guardados, estão preparados. Mas você não se preparou. E assim será a volta do Senhor. Nós estamos falando, estamos profetizando, estamos ensinando, apontando, mas muitos estão ouvindo e não estão entendendo. Mas quando a trombeta soar, alguns ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas outros ouvirão: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E nós estamos anunciando, o Senhor está falando, o Senhor deixou o texto, a mensagem, a verdade, a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro acesso. E nós precisamos obedecer. A obediência vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Muitos dizem, eles são loucos, eles acreditam em um Deus que não existe,
Mas o nosso Deus, Ele não está morto. Jesus, Ele não está morto. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele deixou o Espírito Consolador para nos guiar, para nos direcionar. E nós precisamos viver baseados nessa verdade. Nós precisamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Eu não poderia deixar de perguntar: existe alguém aqui nessa noite que deseja obedecer ao mandamento de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, de reconhecer que Ele é o Deus que nos direciona e nos leva a viver o sobrenatural? Se você deseja estabelecer essa aliança com o Senhor, se coloque de pé e venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu creio que o seu nome será escrito no livro da vida. E você terá acesso àquilo que o dinheiro não pode comprar. Sabe, a entrada no reino dos céus, ela é como uma catraca. Você já tentou passar num ônibus ali numa catraca 2 de uma vez? Não dá certo, né? Emperra. É um por vez. Ah, mas meu marido é crente, ele ora por mim. A salvação é individual. A palavra diz: não é por força, não é por violência, mas é o Espírito Santo que convence. E se o Espírito soprou hoje sobre você, não deixe para amanhã, porque talvez amanhã você não está aqui. A palavra diz que a nossa vida é como uma neblina. Você acorda, você olha para amanhã, vê aquela neblina, mas logo ela se dissipa. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor ainda tem um propósito na sua vida. É porque a sua jornada ainda não foi completa. E se você ainda não aceitou, mas quer fazer essa aliança hoje, hoje é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Existe alguém que quer fazer essa aliança? Amém. Nós vamos estar louvando mais um cântico. E se durante esse cântico você sentir essa vontade, você pode vir aqui que eu vou descer e vou orar. Não se preocupe com quem está à sua direita ou à sua esquerda. Esse é um momento seu com Deus. Ninguém está aqui para te julgar, para te criticar. Não. Nós somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor é aquele que nos justifica. O Senhor é aquele que nos purifica de todo o pecado. Sabe por que nós temos acesso à salvação? Por causa do Cordeiro Imaculado de Cristo. E esse é o poder do sangue de Jesus. É por isso que Pedro diz: vós foste comprado, não por coisas corruptíveis como ouro, pedras preciosas, mas pelo Cordeiro Imaculado, pelo sangue imaculado. E a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O inferno, ele sabe o seu nome, mas ele sempre vai te chamar pelo seu pecado. Jesus, ele sabe o seu pecado, as suas falhas, mas ele sempre te chamará de filho. Mas o momento de você reconhecer é agora, porque quando ele voltar, será para buscar a sua noiva. O momento é agora, a oportunidade é agora, então não deixe para outro dia. Amém?